Yuhu! Tem alguém aí? E crocheteira que gosta de bater papo enquanto crocheta? Tem também? Nesse vídeo eu vou bater um papo contigo sobre conselhos, críticas construtivas, esse tipo de coisa, opiniões, sabe? Enquanto eu vou crochetando aqui. O que eu tô fazendo por aqui? Tô fazendo um jogo de passadeira para colocar lá na loja da Shopee, para divulgar para as minhas clientes do presencial. Sigo na saga de colocar pecinhas à venda lá na minha loja da Shopee. Já fez venda, guria? Ainda não. Nessa retomada ainda não. Mas já fiz vendas quando eu tinha loja antes, né? Aproximadamente uns 2, 3 anos atrás aí, quando eu abri a loja lá, eu tive bastante vendas. Mas aí depois eu abandonei a loja, né? E aí aquele rolê todo que muita gente já sabe. E agora eu tô retomando a lojinha lá na Shopee. E aí fazendo muita divulgação, testando, né? Cadastrando vários tipos de peça, medidas, modelos, cores, para encontrar qual que é a minha receita de bolo perfeita para Shopee, né? Eu gosto muito desse termo de receita de bolo perfeita. Por quê? Porque a pessoa pode chegar para ti e falar assim: olha, para tu fazer um bolo de cenoura perfeito, tu pega a cenoura, tu coloca no liquidificador, tu coloca um copo de óleo, tu coloca 2 xícaras de açúcar, 2 de farinha, tantos ovos e bate. E depois tu tira, coloca na tigela, coloca o fermento, mistura suavemente e põe para assar, que o bolo vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito, gente? Não sei, né? Já teve algumas receitas que eu peguei de bolo e eu fiz exatamente como estava descrito e não deu certo, o bolo não ficou bom não. Já teve vez de eu pegar o que eu tinha no armário, misturar e tacar no forno e sair um bolo perfeito, maravilhoso. Então, cada uma de nós tem que achar a sua receita de bolo perfeita. E isso serve também pro crochêzinho, né? Tu vai ter que achar. Às vezes a gente vê aí as colegas divulgando tapete sucesso de vendas. Sucesso para quem, gente? Para colega que tá divulgando, para colega que tá fazendo, para colega que desenvolveu aquela peça, que criou a videoaula, que tá sendo um sucesso de visualização, para colega que fez aquela peça e tá estourando de vender, sabe? É sucesso para alguém? Sim, para muitas pessoas. É sucesso para todo mundo? Infelizmente não. Ou felizmente, né? Porque senão a gente ia se acomodar todo mundo a fazer a mesma coisa. Não que isso não aconteça, né? É raro, mas acontece com frequência, sabe? Então, tem sim alguns estilos de peça que vem com tudo, né? Vem aquela onda e todo mundo que faz consegue vender e é um sucesso e a gente enjoa de fazer e daqui a pouco aquela onda passa. Acontece sim. Mas para tu fazer assim por um longo período, né? Tu vai ter que descobrir qual que é a tua receita de bolo perfeita. E aí a gente vai entrar nesse tema, né? Que é sugestões, críticas construtivas, opiniões, palpites, conselhos que a gente recebe, né? Eu vejo muita gente falando sobre esse termo, né? Crítica construtiva, que é um jeito da pessoa expressar a opinião dela, que é negativa, quanto a alguma coisa que tu esteja fazendo ou falando, de uma forma que ela pensa ser mais suave, sabe? Tipo assim, não, eu tô criticando isso que tu tá fazendo, eu não acho legal, eu não concordo, não tô achando bom, mas eu tô falando isso pro teu bem, sabe? É bem desse jeito. Esse é o rótulo. Mas se tu tomar, pode ser que dentro tenha um veneninho. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Ah, guria, a gente tem que ter cuidado para não receber crítica. A crítica vai vir, gente, não tem o que fazer. Construtiva, destrutiva, mas a gente tem que ter cuidado para ir se blindando quanto a essas coisas, sabe? Se tu tem no teu coração o desejo de executar um projeto, digamos, eu tenho um projeto aqui de ter uma loja na Shopee, tá? E aí eu começo a compartilhar com as pessoas, olha, tô com esse projeto aqui de loja na Shopee, não sei o que, e na maioria das vezes eu nem pergunto pra pessoa o que tu acha, eu nem pergunto, só compartilho ali que eu tô com essa ideia aí, porque
é bacana, né, a gente compartilhar sonhos. Mas a gente é muito legal compartilhar sonhos com quem também sonha, compartilhar projetos com quem planeja também, compartilhar objetivos com quem tá no mesmo, mirando no mesmo alvo que a gente, sabe? Porque se tu compartilha com alguém que não tá nessa mesma energia e nessa mesma vibe, a chance da pessoa não conseguir ver esse teu projeto como algo positivo e agregar no teu projeto ou simplesmente te incentivar, te motivar ali, vai ser pequena essa chance, né? A pessoa provavelmente não vai conseguir entrar naquela onda, sabe? Surfar aquela onda contigo. Ela vai ficar dizendo, cuidado, é perigoso, vai dar errado, não é fácil, sabe? Esse tipo de coisa. E a tal da crítica construtiva, né? Olha só, tu vai fazer uma loja lá, que legal. Só deixa eu fazer uma crítica construtiva aqui. Tua foto não tá boa, não. Gente, você reparou já que a maioria das pessoas que fazem essas críticas construtivas, ela não tá construindo nada? Ela não tá construindo. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela tá construindo alguma coisa, ela tá ocupada. E aí ela não tem tempo de ir lá fazer uma crítica no trabalho do outro, no projeto do outro, sabe? Porque ela tá ocupada construindo. Então, esse termo, crítica construtiva, eu acho que ele é meio que inválido, sabe? Como eu falei, é só um jeito da pessoa te criticar mesmo, falar algo negativo pra ti, de uma forma velada, sabe? De uma forma que não pareça agressiva, que não pareça, sabe? Tipo assim, eu tô te criticando, mas é pro teu bem. E eu acho que isso não é legal, isso não é bacana, sabe? Aí, vamos passar para um outro nível, digamos assim, né? Para um outro nicho, que é o caso das sugestões, as opiniões, né? Os conselhos. E aí, deixa eu te falar uma coisa que para mim faz muito sentido. Eu aceito conselho, eu aceito dica, eu aceito sugestão, eu aceito opinião. Porém, eu dou uma filtrada nisso, sabe? Que tipo de conselho, de opinião, de sugestão eu aceito? De alguém que tá fazendo, já fez, ou tentou fazer e não conseguiu aquilo que eu tô fazendo. E isso pra mim vale ouro. Porque se a pessoa tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, a gente tá falando a mesma língua, sabe? Então, a pessoa vai saber me falar alguma coisa, algum caminho que ela pegou, algum atalho, alguma pedra que ela encontrou, alguma armadilha. Ela vai saber falar comigo sobre isso. Então, para mim faz muito sentido ouvir pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Como é o caso dos conteúdos que eu ando consumindo. Eu ando consumindo muito conteúdo sobre Shopee. Porque eu tô nesse objetivo, né? De alavancar as minhas vendas lá na Shopee, de divulgar a minha loja lá na Shopee, de que eu consiga ter um fluxo de vendas bom lá na Shopee. Então, eu vou consumir conteúdo, né, que seriam os conselhos, as sugestões, as dicas de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. E não precisa nem ser uma pessoa que já fez dar certo. Porque também tem isso, às vezes a pessoa fez dar certo num outro cenário, sabe? A pessoa conseguiu escalar as vendas dela lá na Shopee em um momento em que tinha pouquíssimas pessoas vendendo crochê lá dentro. Então, a competitividade era menor, né? Aquela tal da lei da oferta e da procura favoreceu a pessoa que conseguiu. Isso vai descredibilizar ela? Não. Vai diminuir o resultado? Não. Mas vai colocar ela em um outro cenário. Então, provavelmente, coisas que aquela pessoa fez, eu vou ter que adaptar para minha realidade, para o hoje em dia, sabe? Então, faz muito sentido para mim acompanhar conteúdos, né? Vídeos, conteúdos no Instagram, aonde seja, conversar com pessoas que estão nessa mesma jornada que eu estou.
E como eu falei, até mesmo pessoas que tentaram fazer e não deu certo. Então, sim, eu acompanho pessoas, eu consumo conteúdos de pessoas que falam que não dá mais para vender lá na Shopee. Não faz sentido vender lá na Shopee mais. Por quê? Porque eu quero descobrir qual o motivo. O que fez essa pessoa começar a pensar dessa forma? O que foi que aconteceu? Porque em algum momento ela achou que era possível, que era viável, que era lucrativo, porque senão ela não teria nem tentado. Foi interessante em algum motivo, em algum momento. Como está sendo interessante para mim agora? Então eu quero saber o que aconteceu no meio do caminho, o que aconteceu no percurso que fez essa pessoa mudar de opinião, sabe? Porque isso pode fazer com que eu evite muita dor de cabeça, por exemplo. Então, se a pessoa falar, não, vender lá na Shopee não vale mais a pena porque as taxas lá agora são muito altas. O que essa pessoa tá me dizendo, né? Que ela não tá conseguindo lucrar com as vendas dela lá na Shopee. Então, eu tenho que ter uma atenção especial na hora de precificar as minhas peças. Para que quando se desconte todas as taxas e porcentagens e comissões e zaz que eles descontam lá, o valor que reste para mim, né, o valor que venha para mim, seja um valor satisfatório para cobrir os meus custos de material, de embalagem e também cobrir o meu salário, né, como pessoa que produz as peças, pessoa que faz o cadastramento, a divulgação dos produtos lá, dos anúncios, né? Então, eu tenho que precificar da forma correta. Então, se toda vez que tu vê uma pessoa que fez ou, né, tá fazendo aquilo que tu tá tentando fazer ou tá fazendo também, e aquela pessoa tá falando para não fazer, que tá ruim, que vai dar errado, qualquer coisa assim, não vira as costas para aquela pessoa e diz, ai, não, essa aí só reclama. Na maioria das vezes, sim, tá, gente? É, pessoa que, quando tu começa a ver, assim, que muito do conteúdo dela é negativo, sim, é a pessoa que ela tem essa tendência a reclamar de tudo, achar que nada tá bom. Mas, ainda assim, pode ser útil consumir esse conteúdo, porque pode te abrir os olhos. Porque quando a gente começa a fazer uma coisa, eu não sei como é que é aí contigo, mas aqui comigo, assim, quando eu começo a fazer um negócio, nossa, eu tô empolgadíssima. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, eu sempre vejo o lado bom, o lado positivo e vou com tudo, sabe? Depois, com o tempo, a gente começa a ver que nem tudo são flores e aí a gente ou vai ajustando, né? Ou muda de rota, vê que aquilo ali não é pra gente mais e daí vai buscar fazer outra coisa. E no meio do caminho, se tu vê pessoas que tá dizendo já que aquilo ali não é legal, não é lucrativo, não é bacana, não é possível, para e dá uma olhadinha. Por que a pessoa tá falando isso, né? Então, tudo depende. Depende de quem é que tá te passando esses conselhos, essas dicas. Depende de em que momento tu te encontra, se o teu propósito, o teu objetivo tá alinhado com o dessa pessoa, sabe? E esse cuidado que a gente tem que ter de sempre analisar, sempre avaliar se o conselho, a sugestão, a dica tá vindo de alguém que já passou por esse processo e tá desfrutando dele agora, ou tá ainda no meio do processo, que nem tu, né? Tá no caminho, no trajeto, e aí vocês podem se ajudar, ou tu pode aprender alguma coisa com aquela pessoa, a pessoa pode aprender contigo, né? Vocês podem ter essa troca, que é muito bacana. Ou se é alguém que tentou fazer e não deu certo e também tá passando a sua experiência negativa ali, que também é válida, porque pode fazer tu evitar muita dor de cabeça, que nem eu já disse. Então, essas são as situações onde a gente pode, sim, receber um conselho, uma dica, né? Uma sugestão. E pode ser uma coisa positiva, né? Pra gente. Tem coisas que, às vezes, a gente recebe no formato ali de sugestão, e aí a gente tem que avaliar. Por exemplo, uma pessoa que nunca vendeu na Shopee, tá? Nunca abriu loja lá. A pessoa nem compra na Shopee porque acha que é arriscado.
Se ela te falar que, não, esse negócio de vender pela internet, eu não confio. Não sei, é muito arriscado, é muito perigoso. O que a pessoa tá te dizendo? Que ela não teve como fazer, ela não achou um jeito de fazer, ela nem quis tentar fazer, e aí ela tá te bloqueando já com esse pensamento dela, com essa ideia dela. Então, das duas, uma, ou tu vai avaliar e vai ver, não, realmente é arriscado. Ou tu vai parar e vai pensar, não, mas peraí, essa pessoa tá me falando isso, mas eu já vi outra pessoa que fez e tá fazendo e tá dando certo. Então, tem um jeito de fazer que é seguro, né? Tem um jeito de fazer que é lícito. Tem um jeito de fazer que não é arriscado. Tem, porque tem alguém fazendo, né? É que nem a questão que eu vejo muito pessoal falar aí de região, né? Tenho visto muito conteúdo das pessoas falando sobre a sua região. Porque aqui na minha cidade ninguém valoriza o crochê. Porque aqui na minha cidade ninguém compra. Porque aqui na minha cidade tem muita crocheteira. E aí, se tu for parar pra analisar, isso é uma coisa tão sem sentido, mas mesmo assim, isso acaba impactando de forma negativa tanto a crocheteira que recebe essa mensagem, sabe, essa informação, e começa a acreditar nela, na informação, sem fazer seus próprios testes, sabe, suas próprias experiências, que é muito triste, né? Eu quero, inclusive, já tô pronta aqui, já tô com roupa de ir, como eu costumo falar, para fazer aquele mapa, onde a gente vai marcando os lugares para os quais a gente já enviou o nosso crochêzinho. E aí eu tô com o mapa pronto aqui, só esperando começar as vendas. Como tu pode ver, eu sou uma pessoa super otimista. Eu tenho certeza que eu vou estourar de vender lá na Shopee. É só eu ajustar a minha receita de bolo perfeita, que eu ainda não encontrei. Eu tô fazendo várias produções, tô cadastrando várias coisas lá, peças diferentes, modelos diferentes, valores diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, fazendo teste. Então, enquanto tem gente falando, não, mas lá já tem muita gente vendendo crochê, eu tô lá fazendo os meus testes. Porque se tem alguém fazendo, o que significa? Que dá de fazer. É fácil? Não. Mas dá de fazer. Então, e daí a gente vai para aquele ponto, né? Se tem alguém fazendo, é porque dá de fazer. O que tu tem que fazer? Tu tem que ver o que a pessoa fez para conseguir chegar naquele resultado. Porque o que acontece, né? Eu vejo muita gente falando sobre crítica, né? Que recebe, coisa e tal. Aí vem aquela frase de árvore que não dá fruto não leva pedrada, né? Foi um trem que eu demorei pra entender, gente. Pelo amor de Deus. Muita gente falava, né? Não fica chateada com isso, porque árvore que não dá fruto não leva pedrada, não leva paulada. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Qual o sentido? E, gente, às vezes é pra pegar o fruto da árvore. Pra pegar o fruto da árvore, a pessoa vai lá, dá uma paulada, dá uma pedrada na árvore pra tirar o fruto, né? Mas eu demorei pra conseguir entender isso, raciocinar isso, sabe? Entender qual que era o sentido. Mas, voltando a falar sobre as críticas, né? Que as pessoas reclamam dos famosos haters, né? Dos comentários ruins, maldosos e aquela coisa toda. Tu tem que parar e analisar uma coisa. Em que degrau dessa escadinha tu tá? Porque, gente, pensa que a vida é como uma grande escada, sabe? Pensa, tipo assim, ó, numa pirâmide com vários degraus, sabe? E aí, normalmente, as críticas vêm de quem tá abaixo de ti na escada. Se tu parar pra analisar, as críticas, os xingamentos, né? Todo aquele lixo emocional que as pessoas vão jogando em cima da gente, normalmente é quem tá embaixo de ti na escada. Ai, gente, uma parte bem mal torcida do fio. Olha só, detesto o fio mal torcido. Vou ter que ir caçar onde que tá a emenda pra ver aonde que melhora esse fio aqui. Vocês viram que eu fiz uma emenda ali, né? E aí o fio ficou ruim, ó. Aqui o fio tá melhor, então vou ter que descartar todo esse pedaço pra usar um fio bom aqui pra crochetar, porque senão vai ficar difícil. Foi bem na emenda que o fio ficou mal torcido.
Que desgrama isso, né? E aí eu podia fazer um vídeo aqui descendo-lhe a lenha em quem fez esse fio aqui, que tá todo esse pedaço aqui, ó, mal torcido, que absurdo. O preço que a gente paga no barbante. Mas eu prefiro descartar aquela parte. Fora não vai, tá? Eu vou usar pra amarrar alguma coisa, uma tag, fazer sei lá, um laço, um embrulho, alguma coisa eu vou usar. Amarrar alguma coisa que a Clarinha precise. E seguir contigo aqui no raciocínio do vídeo, sabe? De que se tu prestar atenção, quem tá te criticando, quem tá te ofendendo, tentando te ofender, digamos, né? Quem tá te julgando, normalmente tá abaixo de ti nessa escada. Então tu tem que pensar, é relevante a opinião dessa pessoa? Porque, como eu tô sempre em busca, né? De algo novo, algo diferente, de fazer dar certo de um outro jeito. E como eu falei, né, agora eu tô nessa onda de Shopee aí, eu tô assistindo bastante conteúdo, consumindo conteúdo de pessoas acompanhando, pessoas que fizeram ou estão fazendo dar certo lá na Shopee. Então a minha atenção, ela tá voltada pra cima. Porém, eu tô olhando quem tá no degrau de cima da escada, não com a intenção de xingar, de ofender, de, sabe, hatear aquela pessoa, mas na intenção de ver como é que essa pessoa subiu para aquele outro degrau. Porque eu também quero subir para lá. Então, ou eu vou olhar para aquela pessoa para ver como que ela fez para subir para aquele degrau, sabe? Ou eu vou dar o meu próprio jeito. Eu vou ir fazendo, eu vou tentar subir pulando. Não consegui. Então pulando não dá. Então eu vou tentar ver se alguém lá em cima me dá a mão e me puxa. Sabe? Vai tentando, vai achando jeito de subir pro próximo degrau. Porém, nem todo mundo que tá no degrau junto comigo vai ter essa mesma iniciativa aí que eu tô tendo, né? Vai ter gente no mesmo degrau que eu, que ao invés de procurar um jeito de subir pro próximo degrau, que é estourar de vender lá na Shopee, vai estar aqui no mesmo degrau que eu reclamando. Porque a Shopee é um absurdo. Porque virou uma roubalheira aquilo lá agora. Não, porque antes era frete grátis sem valor mínimo. Agora eles aumentaram o frete grátis para R$39. Não, porque agora as taxas deles tá mais alta. Porque agora eles resolveram cobrar R$4 por produto, né, por anúncio vendido, digamos assim. Não, porque tá um absurdo. Porque agora tem muita gente lá. Nossa, olha só, eu botei essa peça lá e agora já tem 10 pessoas, tipo, botando a mesma peça que eu botei lá. Sabe? Ao invés de gastar energia tentando subir pro outro degrau, a pessoa gasta energia reclamando do degrau que ela tá, às vezes dando atenção para quem tá no degrau de baixo e dando atenção de uma forma negativa, né, que nem tem pessoa no degrau de baixo que tá perguntando: oi, olha só, eu aprendi a fazer crochê agora e eu queria abrir a minha loja lá e eu não sei como é que abre a loja. Gente, tem gente no degrau de baixo que não sabe nem como é que abre a loja. Tem gente que tá chegando aqui que não sabe nem o que é Shopee. Tem, gente, existe, acontece. Eu já conheci pessoas assim. E aí, às vezes, ou a pessoa vai dedicar a energia dela a vir me criticar aqui, a vir me atacar, a vir colocar comentários ruins, ou a pessoa tá no degrau de baixo perguntando: oi, tudo bem? Como é que tu fez pra subir aí? Sabe? Que jeito que tu deu pra abrir a tua loja lá? O que tu tá fazendo pra divulgar? Porque eu abri a loja lá. E aí demorou pra ter vendas. E aí eu tive as primeiras vendas. E aí eu abandonei a loja. E aí a minha loja foi banida ou congelada. Congelada, no caso, né? E aí, eu consegui reativar a loja. Depois de reativar, eu fiz vários cadastros de anúncio lá. E depois disso, eu tô tendo muita visualização e curtida nos meus anúncios. Qual que é o próximo passo natural? Eu começar a fazer venda. E depois que começa, as vendas vai aumentando. É natural que seja dessa forma. Então, tem gente no degrau de baixo xingando? Tem. Tem gente no degrau de baixo dizendo que é perca de tempo? Tem. Tem gente no degrau de baixo reclamando? Tem. Mas isso tem em todo degrau, tá? E tem gente em todo degrau querendo saber como que faz para subir pro próximo. Então, vai ter gente que vai dizer para mim assim: olha, vamos fazer assim, eu te dou um pezinho aqui, tu sobe pro próximo degrau e quando tu estiver lá em cima, tu me estende a mão e me puxa para me subir junto contigo?
Olha que boa ideia de subir pro próximo degrau junto com alguém que também tá querendo subir pro próximo degrau, né? Então, vamos focar nisso. Vamos focar em quem tá no próximo degrau, mas não com um olhar negativo, e sim com um olhar curioso. Porque, gente, quando a gente aprende a começar a fazer pergunta, a se questionar, ao invés de criticar, reclamar, lamuriar, nossa senhora, a vida da gente muda. Assim, da água pro vinho, sabe? Muda muito, muito mesmo, quando a gente começa a praticar isso. E com isso eu não tô dizendo que é fácil não, tá? Porque não é, eu tô nesse processo, eu já descobri que é assim que eu vou conseguir os resultados que eu quero de uma forma mais rápida, que é questionando, perguntando, pesquisando, estudando e testando. Porque, como eu falei, não adianta eu chegar aqui e dizer pra ti, olha, faz assim que vai dar certo, porque deu certo pra mim. Tu pode fazer e dar certo? Sim. Pode fazer e não dar certo? Sim, também. Então, a gente tem que ir testando até achar a nossa receita de bolo perfeita. E quando tu achar a tua receita de bolo perfeito, o que tu vai fazer? Tu vai ensinar a fazer bolo, gente. Vai lá, ensina as pessoas como é que faz. Eu participei de uma feira, não é recentemente, tá? Já tem uns meizinhos já. Foi no verão. De uma feira aqui na minha cidade. Que eu tava com vontade de ir pra feira. Sabe? Dá aquele comichãozinho de, ai, que vontade de ir pra feira. Aquelas indiadas, sabe? De ir, passar trabalho, expor as coisas, ter troca com as colegas, sabe? Eu disse, nossa, que vontade de ir pra uma feira. E fui. E, gente do céu. Aí, chegando lá na feira, né, tá, comecei a fazer amizade com as colegas lá, tudo aqui da cidade, né? Tinha algumas que eu já conhecia, outras não. E aí, conversando com elas lá, sempre vai ter aquela pessoa que vai enxergar o copo meio vazio, né? Sempre tem, gente. Em todo lugar tem. Não tem o que fazer. Então, começou essa função, né? De, ai, ninguém valoriza aqui. Ai, a nossa cidade é pequena. Ah, é uma cidade litorânea, né? Litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um movimentinho, sim, no verão. Porém, no inverno, a maioria das casas aqui fica fechada, né? Porque a maior parte das casas é de veranista, que só vem na temporada. E isso faz com que caia o movimento no comércio em geral. E, inclusive, no comércio crochetício, né? E aí, sempre tem o pessoal que fica reclamando. E aí, eu falando pra elas, né, que eu até queria já ir há mais tempo e queria estar participando de todas as feiras. Porém, pra mim, não era possível fazer, porque eu não tinha sempre peça pronta pra expor. Então, eu acho assim, é complicado, tá? A pessoa deixar de vender o seu crochê, por exemplo. Eu vou participar de uma feira, tá? E aí eu tenho que produzir peças para levar na feira, certo? Certo. Só que no meio do caminho começa a vir até mim clientes que querem comprar essas peças. E aí eu acho que é complicado, para não dizer outra coisa, tá? Eu dizer pra pessoa, não tenho, ou não vou te vender porque essas peças é para levar pra feira. Sabe? Com o maior jeitinho ali de falar e tudo, mas não faz sentido pra mim. Se o teu objetivo é fazer crochê para vender, pouco importa onde que vai ser vendido. O que importa é que vai ser vendido. Então, se tu vai ter que pegar o teu crochêzinho e ir de porta em porta e vender um tapetinho por casa batida, ou se tu vai pegar o teu crochêzinho, vai botar todo ele numa sacola, vai deixar com uma revendedora e vai acertar uma vez por mês. Ou se tu vai pegar o teu crochêzinho, vai tirar foto dele, vai postar nas redes sociais ou na Shopee, no Marketplace, né, pra vender. Ou se tu vai pegar o teu crochêzinho e vai ir na casa da cliente, visitar ela e ela vai fazer aquela compra. Ou se tu vai pegar o teu crochêzinho, vai embalar ele, vai enviar ele para outra crocheteira que vende muito, mas não tem condições de produzir muito. Qual a diferença? Tu só vai buscar aquilo que for mais confortável para ti, que for mais fácil para ti, mais lucrativo para ti no momento. Mas é venda, venda é venda, né? Então para mim não faz muito sentido ficar guardando peças. Por exemplo, eu quero ter um estoque bacana de peça à pronta entrega para vender lá na Shopee. Tô trabalhando para isso, já fiz a minha listinha de peças, tô trabalhando em cima da minha lista para ter variedade, opção para as minhas clientes. Semana passada, a dona do armarinho aqui da cidade
me mandou mensagem perguntando se eu tinha tapetinhos, porque ela revende os meus tapetes lá no armarinho. Então eu falei que tinha. Por quê? Porque eu tava produzindo peça para botar lá na loja da Shopee. Muita peça já tava cadastrada lá na loja da Shopee. Eu vou dizer pra ela que eu não tenho e vou ficar com as peças guardadas aqui até quando, esperando que alguém compre lá na Shopee? Gente, se vender, eu faço outro. Se vender, eu faço de novo. E eu acho que o foco, o objetivo é esse, não é mesmo? Pelo menos o meu aqui é. Então, peguei todo o crochêzinho que eu tinha, botei em 2 sacolonas daquelas de feira, fui lá no armarinho, ela selecionou as peças que ela queria, deu R$ 410 de crochê. Olha só, um dia da semana eu saí, fui lá, voltei pra casa com R$ 410. Não voltei pra casa porque lá no armarinho mesmo eu já comprei material que eu queria, já passei no mercado, já fiz umas comprinhas, né? Já gastei parte desse valor. Mas, reinvesti no ateliê, né? Comprando material e gastei parte desse valor. Mas eu já consegui fazer uma venda de R$ 410. Esse valor já entrou no meu caixa, entende? Então não faz sentido nenhum pra mim dessa forma. E aí, voltando, né, falando com as colegas lá da feira, que eu não participava tanto de feira quanto eu gostaria, eu não estava presente em todas as feiras e exposições que elas fazem, porque dificilmente eu consigo juntar uma boa quantidade de crochê, né? Normalmente eu vou fazendo divulgação e as peças vão saindo. Ou, né, uma cliente chama e a gente vai na casa dela e ela faz a compra de várias peças. Então, normalmente, tudo que eu tô produzindo tá sendo vendido. É difícil juntar a peça aqui. A não ser, por exemplo, que eu tenha um plano, né? Que eu trace uma meta, um objetivo ali de produção, como é o caso agora, que eu tô produzindo peças para botar lá na Shopee. Então, eu não tô investindo em divulgação aqui na minha região com força, né? Faço ali uma outra, mas aquela frequência, aquela constância, eu não tô fazendo. Não tô oferecendo para minhas clientes do presencial. Quando alguma cliente manda mensagem e pergunta se eu tenho, eu falo que eu tenho. Eu não vou, né, como eu falei, deixar de vender para guardar para um dia vender lá na Shopee. Mas o meu objetivo é alavancar as vendas lá na Shopee e eu quero fazer isso com pronta entrega. Então eu tenho esse objetivo. Mas afora isso, conforme as peças vão saindo, vou agradecendo a Deus e vou produzindo de novo. E aí elas me questionaram, como que eu faço isso? Porque elas não conseguem vender, né? A maioria delas tem muita dificuldade em vender as peças que produz. De novo, né? Com aquela desculpa de que aqui na cidade ninguém valoriza. E aí eu falei, se tu acha que aqui na cidade ninguém valoriza, se tu não conhece ninguém aqui da cidade que valorize, que tenha interesse, que seja ali um potencial cliente, por que não vender para fora, né? Ah, mas daí é ruim, né? Porque se tu vender pra fora, tu vai ter que ir fazer entrega. E aí o valor fica mais alto, né? Porque tu vai ter o custo de fazer a entrega. Gente, hoje em dia, depois que a gente passou por aquela desgrama daquela pandemia, todo mundo tá acostumado já a comprar coisa e receber pelo correio, a comprar por um televendas e receber por um entregador, por um motoboy, sabe? As pessoas se forçaram, pelo menos a grande maioria, a fazer compra online. Então, é uma desculpa que ela já não cabe mais, certo? Mas tem gente que se apega nisso e fica usando isso de muleta, entende? Para a vida inteira. Então, é muito mais uma questão da gente mudar a nossa mentalidade quanto a certas coisas do que qualquer outra coisa, sabe? É muito mais uma questão de tu identificar, por exemplo, eu tenho dificuldade para mexer no online, eu tenho dificuldade para interagir nas redes sociais, para fazer um cadastro. Então, das duas, uma. Ou tu pode entender que isso é uma dificuldade, resolver trabalhar ela e ir atrás de aprender. A gente tem muito conteúdo gratuito em todas as redes, inclusive aqui no YouTube, de gente ensinando como que faz do zero, passo a passo, bem devagarinho. Então tem como fazer se tu quiser fazer. Vai ser fácil? Não. Vai dar certo de primeira? Provavelmente não. É impossível? Não também. Então é só fazer até que dê certo. Depois que der certo, já sabe, né? Pega e vai ensinar alguém. Então, tu pode fazer isso ou tu pode terceirizar. Tu tem aí um filho, um neto, um sobrinho, uma vizinha,
alguém que entenda mais do que tu, é uma segunda opção que eu não recomendo muito. Por quê? Porque eu acredito que quanto menos a gente depender dos outros para fazer aquilo que a gente quer fazer, melhor. Mas, independente a gente for, melhor. Tô dizendo que eu não preciso de ninguém? Longe disso. Todo mundo precisa de alguém. Médico precisa de médico, né? É certo isso. Tu sempre vai precisar de alguém e alguém sempre vai precisar de ti. Mas levar isso como eu preciso de alguém para tudo, também não, né? Vamos conquistar a nossa independência aí aos poucos. Mexer com rede social, por exemplo, foi coisa que eu aprendi a fazer. E nem digo que aprendi, né? Foi coisa que eu comecei a fazer depois que eu tive a Clarinha. Antes da Clarinha, eu não mexia em rede social. Então, a Clarinha vai fazer 15 anos. Vamos botar aí que faz 15 anos que eu mexo com rede social? Ai, Guri, então tu deve ser expert em rede social. É claro que não, eu tô sempre buscando. Porque é um negócio que ele vai acontecendo, ele vai evoluindo. E a gente tem que ir junto, porque senão a gente fica para trás. Então, vai aprender a fazer. Ah, não, realmente eu não quero fazer isso. Gente, tem coisa que eu digo, não, isso aqui eu não quero fazer. Não quero aprender. Então, o que que tu faz? Terceiriza. Acha alguém que faça e faz uma troca, faz né? Paga pra pessoa, não sei, negocia, aí dá teus pulos e arruma alguém que faça pra ti. O que não dá é pra ficar sentada reclamando. Ou até dá, né? Se tu quer, se é isso que tu tem aí de expectativa pra tua vida, né? Ah, não, minha vida mesmo é isso aqui, é ficar aqui sentada reclamando. Beleza. Cada um faz as suas escolhas, né? Só que não espera que todo mundo vá sentar do teu lado e ficar te ouvindo reclamar, sabe? As pessoas estão em busca de crescimento, de evolução, de aprendizado, sabe? E aí a gente ficar parada no mesmo lugar, sentada, reclamando, chorando. As pessoas até vão ficar um pouquinho ali, vão tentar, né? Não, olha só, eu te ajudo, eu te ensino. Mas quando as pessoas verem que tu realmente não tá disposta a mudar essa realidade, elas vão seguir com a vida delas e tu vai ficar ali, tá? Então, uma dica aí. Ai, guria, quem é tu pra dar dica? Gente, eu sou uma pessoa que tô fazendo. Tem coisa que eu já fiz, então eu posso te dizer, olha, isso aqui eu fiz e deu bom, hein? Se tu quiser fazer. Tem coisa que eu fiz e deu errado, então eu posso dizer, olha, presta atenção naquele percurso ali, que ali tem uns espinhos, tem uns buracos. Cuida pra tu não cair ali, pra tu não te machucar, sabe? Que ali precisa ter um pouquinho mais de atenção naquele trajeto, sabe? Então eu posso te dizer onde tem alguns atalhos em algumas coisas. Porque eu tô fazendo, sabe? E eu espero ser pra sempre essa pessoa, a pessoa que tá fazendo. O quê? Sempre alguma coisa. Sempre alguma coisa. E de preferência alguma coisa nova, alguma coisa diferente, sabe? Isso é muito legal. Dá um tesão mesmo de levantar de manhã, sabe? E dizer, hoje eu vou fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que me brilha os olhos, sabe? Uma coisa que eu quero fazer, principalmente, sabe? Porque trabalhar com o crochê, gente, é a realização de um sonho. Tava conversando esses dias com o marido e tava falando pra ele, né? Nossa, eu achei uma coisa na vida que se eu não precisasse do dinheiro do crochê pra, né, me sustentar, pagar os meus boletos aí e tudo, eu faria, sabe, pra ensinar alguém, eu faria pra doar pra quem precisa, eu faria, sabe, porque eu amo fazer. E eu recomendo que tu faça isso também. Acha alguma coisa que tu goste de fazer, que tu ama fazer, que tu sinta no coração que mesmo que tu não ganhasse nada pra fazer aquilo, tu ainda faria, sabe? E tenta transformar isso na tua fonte de renda. Tu vai ver como é prazeroso, como é leve, como é satisfatório, sabe? Fazer isso. E isso serve também pro nicho, né? Porque tem muita coisa dentro do crochê que se pode fazer. Por exemplo, vestuário, amigurumi, várias coisas. Então, tu achar o que é que tu gosta de fazer, por exemplo, tô fazendo aqui um jogo de passadeira retangular de bloquinho, gente.
Tem coisa mais simples na vida do que isso? Quase que impossível, né? Então, eu gosto desse tipo de peça. Ah, então tu não faz peça com ponto russo? Não. Por quê? Porque não é uma coisa que eu gosto. E eu gosto de trabalhar com aquilo que me faz feliz, com aquilo que me faz bem. Se eu tivesse, por exemplo, que fazer, vamos ver o quê? Um casaco de crochê para vender, eu não viria para cá com esse ânimo, sabe, de fazer. Nossa, vou lá fazer um casaco. Tá, fiz um, beleza, é novidade, que legal, que gostoso. Ah, agora tu tem que fazer um casaco a cada 3 dias. Nossa senhora. O primeiro tu faz, o segundo tu faz, no terceiro tu já tá te arrastando. No terceiro tu já tá pedindo arrego já, dizendo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, mas que tanta gente que usa casaco de crochê, que é isso? O que tá acontecendo, senhor? Tem como mandar alguém que usa touca pra dar uma variada? Tem como mandar alguém que quer umas meias, sei lá, um tapetinho, será que a pessoa não quer, sabe? Acha uma coisa, um modelo, uma combinação de cor que te alegra fazer, para que tu sempre tenha essa boa disposição, sabe? Já que a ideia é estourar de vender, que a gente estoure de vender uma coisa que a gente ama fazer, né? Que a gente vai lucrar e ter alegria. E eu acho que essa é, nossa, a máxima, sabe? De tu dizer que tu trabalha com aquilo que tu ama e tu consegue pagar teus boletos, prosperar tua família, fazendo algo que te traz alegria. É o que eu desejo para todo mundo, sabe? Porque faz muito sentido para mim. Então eu espero que tu tenha gostado de me acompanhar aqui enquanto eu tô crochetando. Esse meu crochê ainda vai longe, né? Tem que finalizar aqueles 2 tapetes ali, finalizar essa passadeira para tirar fotinhos lindas e postar lá na Shopee. Mas quis vir bater esse papo aqui contigo, espero que tu tenha gostado. Vou deixar na tela sugestões de vídeo para ti. Gostou do bate-papo? Clica em cima de algum deles. Bora assistir mais um vídeo aqui do canal, que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!